Oi, o Ciência Sul está começando agora. O especialista em carreiras, Diogo Hudson, vai explicar como funcionam os programas de trainee das grandes empresas. Programas que dão oportunidades para jovens saírem da faculdade já dentro do mercado de trabalho e com bons salários. Vai falar também da importância dos cursos de MBA na formação desse profissional. Eu vou seguir nessa história do trabalho, falando com o Diogo Hudson, que é especialista em carreiras, e falando com a Ana Beatriz sobre a questão do trainee. A escolha da profissão, a escolha da carreira, como é que você aconselha? Você aconselha pessoas ou aconselha grupos? Eu aconselho pessoas tanto que estão querendo uma nova carreira, estudantes que saem agora do nível médio, quanto profissionais que querem mudar de carreira de uma maneira ou de outra, ou trocar de emprego ou recomeçar a vida. E aí como é que você faz? Você faz A base é o autoconhecimento. Uma longa conversa? A base é o autoconhecimento. Através do processo de coach, que é com que eu trabalho, a pessoa tem que se conhecer melhor e entender a essência dela. Geralmente... Mas como é que você trabalha isso? Você cola na pessoa e fica ali todo dia? Existem sessões, né, diárias, tipo um semanais. analista? Na verdade, o coaching se difere do analista que ele não vai no trauma, ele vai no presente e no futuro. E ele foca exatamente nos resultados que aquela pessoa tem que ter. E é muito dinâmico, é bem dinâmico. Mas conta um pouco mais. Então, o que acontece? A pessoa começa, através das ferramentas que a gente usa, a se conhecer um pouco melhor. Então, a gente geralmente tem na vida... Teste? Oi? Se aplica testes? Se aplicam alguns testes, se aplicam entrevistas e o principal é a pessoa falar, porque quando ela fala, ela traz para o consciente aquilo que é inconsciente. Nós temos apenas 3% de consciente, 97% somos inconscientes. Então, quando a gente traz para a palavra aquilo que a gente para de se auto-sabotar e passa a ter alguns insights. E a gente descobre que nós somos essências. E quando a gente descobre a nossa essência, é muito mais fácil de você focar num propósito, que é exatamente o que o Alexandre estava falando, que é a pessoa trabalhar com um propósito. O que é um propósito? É uma razão de existir, de você acordar e se sentir inspirado. Eu até falo nas minhas palestras para as pessoas trocarem a motivação pela inspiração. A motivação, ela vai e volta, a inspiração é maior do que qualquer coisa, porque você dorme e acorda pensando no teu propósito. E depois que você tem um propósito, todo objetivo passa a ser pequeno e se tornar uma etapa. E é assim que a gente reconstrói ou constrói uma carreira. E tem todas as etapas da pessoa pesquisar o que ela quer, conversar com profissionais da área, entender o mercado, entender o dia a dia. Reconstruir é tão fácil ou tão difícil quanto construir? Eu falo que é a mesma coisa. Por quê? Porque o ser humano, ele necessita de um ideal para poder progredir. E nesse ideal existe tanto para você construir alguma coisa quanto para você reconstruir. Lógico que através de experiências anteriores frustradas, automaticamente isso não deixa você prosseguir em algumas ações. Você deixa de ter atitudes frente a experiências anteriores frustradas. Mas, ao mesmo tempo, quando você não tem uma experiência anterior, você construir o novo também é difícil, porque você se expõe a risco. E, na verdade, o sucesso necessita do risco. Você precisa correr o risco para chegar onde você quer. Mas você precisa estar preparado para chegar onde você quer. Você precisa estar preparado para chegar onde você quer. Só que existe uma diferença entre a racionalidade e o sentimento, a emoção. Quando você deixa um pouquinho de lado a racionalidade, você faz exatamente aquela voz que você escuta no teu interior, aquela fé que você tem, que pode ser em Deus, pode ser no que for, mas quando você deixa isso aguçar, você tira um pouquinho de lado essa coisa racional e torna as coisas mais tangíveis. Porque em algum momento da tua vida, você tem que deixar de ser lógico, senão a coisa não acontece. Os desafios você não enfrenta, porque se você racionalizar, às vezes você vê que não dá, às vezes você sente medo, o medo te protege de um lado, mas também te paralisa, né? E as crenças, que é o que a gente fala muito. As crenças, na verdade, podem te bloquear ou podem te impulsionar. E nesse processo de coaching, a gente consegue, através do coaching, entender o que bloqueia a pessoa, entender o que impulsiona e focar no que dá certo. A gente pode definir coaching assim como treinador? Na verdade, a palavra coach vem de carruagem. Então, aquela pessoa que carrega a carruagem,
Na verdade, aquele dali é a pessoa que está conversando com o patrão, que está conversando com aquele que está sendo carregado e está auxiliando ele o tempo inteiro. Tem a ver com treinador, e isso veio de uma linguagem mais americana. Na década de 70, entrou dentro das empresas, entrou nas empresas e automaticamente começou a ser falado sobre o treinador de futebol e fazer um paralelo com o treinador, o gestor das empresas, mas, na verdade, o coach é um profissional que já vem de muitos anos. E ele fala, não, sim, mas a gente para traduzir assim para o português, para todo mundo entender, eu achei que tem que ter uma definição. Seria o direcionador, aquele que vai chegar, a pessoa vai chegar à própria resposta, mas ele vai direcionar a pessoa para que ela chegue nas próprias respostas. O trainee é um jovem graduado, né? Está chegando no mercado de trabalho. Ele tem espaço? O que ele tem que fazer para ter espaço? Então, o que acontece? Os processos de trainee são extremamente competitivos. Então, por exemplo, em uma multinacional, às vezes, são 80 mil pessoas inscritas para 30 pessoas serem selecionadas. Às vezes, o número de vagas não é preenchido porque, segundo as empresas, simplesmente elas não encontram um profissional nesse perfil. E o profissional que começa como trainee, ele consegue grandes perspectivas. Por quê? Porque no mercado de trabalho, o trainee ele é desenvolvido na empresa, ele conhece todas as áreas da empresa. Então, automaticamente, ele fica muito mais preparado para cargos gerenciais. E você faz um aconselhamento também de MBA? MBA, na verdade, a pessoa às vezes não sabe o que fazer de MBA, o que fazer de pós-graduação. E, na verdade, o que eu falo é que a pessoa tem que ter uma experiência na própria área, não tem que sair da faculdade e fazer logo uma pós-graduação. A pessoa tem que ter uma maturidade dentro de uma área, ter pelo menos os 2 anos, 3 anos de aprendizado naquela área, para que dentro daquela área ela faça o MBA para se desenvolver. Na verdade, a função do MBA sempre foi na formação de líderes, formação de gestores. Hoje existe uma banalização dos cursos de MBA. Na verdade, você nem tem um pré-requisito ser líder para poder fazer um MBA. Simplesmente você sai da graduação e pode fazer um MBA, que não foi o objetivo inicial dos cursos. E às vezes faz até numa profissão que não requer isso, né? Que isso vai fazer muita diferença. Exatamente. E o MBA é exatamente para poder mostrar para a pessoa que existem outras referências dentro daquilo que ela já faz, dentro da especialização técnica dela. E por que o Manual do Profissional de Direito? Porque você é advogado. Na verdade, eu vim da área jurídica e eu fiquei extremamente perdido quando eu me formei do que eu ia fazer com a minha vida. E eu escrevi o Manual do Profissional de Direito orientando profissionais de direito, jovens profissionais ou estudantes de direito ao que eles podem fazer na vida deles. E, na verdade, não só orientação da carreira, mas sim orientação de marketing pessoal, negociação, como falar em público, tudo aquilo que ele não aprende no dia a dia da faculdade, eu tentei complementar através desse livro. Rapidamente, que conselho você daria então para um profissional de direito, já que você fez um manual do profissional de direito? Passar no AB, não vale. Não, na verdade, o conselho que eu dou primeiro é não parar de buscar o conhecimento, não se restringir ao conhecimento técnico da área jurídica, porque na faculdade um médico estuda medicina, o engenheiro estuda engenharia, o estudante de direito estuda e o advogado estuda direito. Então, ele não pode se restringir ao conhecimento técnico, ele tem que buscar o conhecimento em outras áreas e principalmente na área de gestão. Obrigada a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite e até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.